Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje a gente vai falar sobre um assunto aqui que está cada vez ficando mais relevante, né? E foi, enfim, é alvo de pesquisas aí há muito tempo, né? Desde que a gente começa a pesquisar em inteligência artificial. Mas conforme essa inteligência artificial vai avançando, a gente começa a chegar cada vez mais próximo desse estágio, né, chamado de AGI, ou Artificial General Intelligence. Então, para entender um pouquinho mais do que isso significa, a gente vai ler um artigo aqui publicado pela própria OpenAI, né, a criadora aí do ChatGPT aí, que deixou mais popular esse tema aí para todo mundo. Então, sem mais delongas, vamos lá. Bom, vamos lá. Estou aqui com esse post aqui, né, da OpenAI, né, que é a empresa que fez aí, desenvolveu, né, os GPTs e o ChatGPT, né, que deixou aí todo mundo, até pessoas ali que não estavam ligadas aí à pesquisa, academia e tal, tá todo mundo falando. Você vai na rua, né? Tá todo mundo falando aí de inteligência artificial, de ChatGPT, né? Todas as empresas agora que usam esse termo aí, né? Para fazer o marketing. Então é um termo que se popularizou bastante aí. Mas eu vou trazer aqui uma reflexão, né, que se tem há muito tempo aí, desde, né, dos primórdios aí da tecnologia, né, do avanço da tecnologia, né? A gente sempre teve aí esse medo, digamos, do futuro, né? Dos robôs dominando e tal. É, e tudo isso era muito utópico, né? Até a gente começar a ter esses modelos de inteligência artificial, mais especificamente os modelos de linguagem, né, as LLMs, Large Language Models, né, que deixaram esse gostinho aí da inteligência artificial, né, para todo mundo provar aí através do chat GPT. Então, uma maneira muito fácil de interagir com a inteligência artificial, né, você basicamente digita ali e conversa com ela, né. Bom, mas o que isso tem a ver com AGI, né? O que significa isso, né? AGI é a sigla em inglês para Artificial General Intelligence, que significa, né, a inteligência artificial geral. O que significa esse geral aqui, né? E por que eu estou relacionando, né, com esses modelos que estão surgindo agora? Esse é o santo graal, né, da inteligência artificial, digamos, é o objetivo maior ali, né? Que é basicamente você ter uma inteligência que seja igualada ou supere a inteligência humana, né? Então, a partir do momento que a gente tiver um modelo de inteligência artificial que consiga ter o conhecimento que a gente tem, né, geral, né, não só de tarefas específicas. Então, muitos modelos específicos já são muito melhores do que os humanos em certas tarefas, mas em algumas outras tarefas eles são muito piores, né? E outra coisa por enquanto, é muito difícil você treinar esses modelos para aprender coisas assim diferentes, de diferentes contextos, né? Então, esse ponto de aprender diferentes contextos, né? Imagina que você consiga, sei lá, ensinar o chat GPT uma coisa que ele não sabe. Então, você perguntou uma coisa lá, ele não sabia te responder, e você vai lá e ensina ele aquilo. E a partir daquele momento, ele passa a ter aquele conhecimento ali, ele aprende alguma coisa. Então, sei lá, um robô que não sabe movimentar ali, andar, por exemplo, e alguém, por exemplo, né, andar ali na frente dele e ele conseguir aprender
né, esses movimentos apenas vendo exemplos ali. Então, esse é um ponto em que a gente ainda não chegou, mas que está cada vez mais próximo, né? E isso tem muito a ver com isso daqui, né? Antigamente, né? Antigamente que eu digo alguns 5 anos atrás até, todos os modelos que a gente usava eram muito focados em alguma tarefa específica. Por exemplo, texto, né? Chatbots. Isso a gente fala ali desde o começo do canal que eu criei. A primeira aula de programação que eu fiz foi de chatbots. Enfim, isso evoluiu bastante até chegar a esse nível. Mas era sempre uma coisa muito específica, né? Você ter um texto, né? E o robô responder alguma coisa ali. Oi, tudo bem. Isso daqui é uma tarefa super específica, né? Então, texto. A gente está analisando texto, né? Análise da linguagem natural. Isso também é uma ciência aí muito antiga. Mas qual que foi essa virada de chave, né? Esse momento que a gente parou de criar programas que fazem análise, né? Então, a gente tem aqui palavras, pontuações aqui, tem a gramática. A gente estava fazendo isso de uma maneira mais programática e tal. E aí, agora a gente consegue, né? Acho que o grande avanço aqui, né, tá bem relacionado com os Transformers, que são essa nova arquitetura aí, né, de aprendizado que se beneficia por muitos e muitos exemplos. E aí a gente parou, né, de criar esses programas mais específicos e começou a dar exemplos, né? E esses modelos, né, mais especificamente esses transformers aqui, que são usados pelo ChatGPT, né? Então o ChatGPT, né, esse T aqui significa transformer, que é justamente essa tecnologia aí, né? Então assim, a gente começou a pegar vários dados e tem vários dados disponíveis aí na internet, né? Textos, respostas e perguntas, né? Aí Stack Overflow, Reddit e assim por diante, né? Tweets. E com isso a gente consegue criar esses exemplos e a gente dá esses exemplos aí para um modelo desse e ele magicamente, digamos assim, aprendeu a falar, né? E a responder essas perguntas. Porém, isso ainda não dá, né, essa característica de geral. Por quê? Porque isso é uma coisa específica, né? É um texto. A gente está respondendo aqui texto, né? Porém, é possível, né, utilizar essa mesma técnica para imagens. E aí, ao invés da gente gerar aqui os dados, converter isso daqui, né, para zeros e uns ali, né? Não digo nem zeros e uns, né? Mas embeddings, mais precisamente, que é o que isso é transformado. A gente, enfim, pega isso daqui, né? Que é um texto, transforma em embedding. O que é um embedding? É basicamente, vamos dizer que é a linguagem ali do modelo de inteligência artificial, né? É a linguagem aqui que ele interpreta. Então a gente pegou ali do nosso português, né, da nossa forma ali, transformou para uma linguagem ali de inteligência artificial e a gente passou pelo modelo, né, o modelo de inteligência artificial, por exemplo, né, o ChatGPT aqui, e aí ele gerou essa resposta aqui. Só que é possível, né, através de algumas técnicas, transformar imagens, né? Imagens aqui. Então, a gente tem uma paisagem aqui, alguma coisa assim. A gente pegar isso e transformar em embedding também. E o melhor ainda, a gente consegue comparar os embeddings de frases, né?
o que esse oi significa para a máquina aqui, a gente pode falar que, sei lá, essa imagem aqui é de um sol entre as montanhas, uma paisagem, alguma coisa assim. A gente pegar essa frase e analisar o embedding dela, e pegar essa imagem e gerar um embedding e falar que eles são a mesma coisa e treinar isso, a gente agora tem uma maneira de conversar com esse modelo aqui, né, unificada. Então, que é através do embedding. Então, o que a gente faz? A gente converte essa frase aqui, né, para embedding, ou a gente pode conversar com o modelo através de imagens, né? A gente pega aquela imagem, converte no embedding e ele faz a resposta, né? Então, isso começou a aparecer também, né, nesses chatbots. E aí depois começou a aparecer também vídeos, você dá vídeos, né, para esse modelo, né? Isso daqui se transforma no embedding que vai para o modelo e ele responde. E a resposta, na verdade, ele gera um outro embedding, por exemplo. Na resposta, você pode transformar ela para texto, ou transformar para imagem, ou transformar para vídeo. Ou seja, a gente partiu de um momento em que a gente conversava somente via texto, ou somente via imagem, ou somente via vídeo, e agora a gente consegue criar essa linguagem universal que consegue interagir com esse modelo, né, através desses embeddings. E isso dá um grande passo para esse tema aqui, ó, AGI. Então a gente chegou num momento em que a gente está muito próximo disso, porque a gente pode filmar uma pessoa e aquilo se traduzir com instruções, né, você pode fazer perguntas sobre um filme ou um vídeo, ou né, esse modelo pode aprender, né, com o vídeo de alguém fazendo alguma coisa, né, de sons, né, ao invés do texto, e assim por diante. Então a gente está chegando aqui, né, nesse nível de o modelo ser capaz de entender vários contextos diferentes e produzir respostas de vários contextos diferentes, seja imagem, seja gerando um vídeo e assim por diante, né? E as consequências disso são enormes, né? Antes a gente estava bem limitado ali, né, para o que o ChatGPT, né, podia fazer. Mas agora as restrições estão cada vez ficando menores, né? E aí daqui a pouco a gente pode. Bom, a gente já consegue gerar vídeos, gerar imagens, você consegue conversar através de imagens, você tira uma foto e assim por diante, né? Tem os modelos mais avançados aí que já tem suporte para isso. Ou seja, se você pensar em tarefas que os humanos fazem diariamente, grande parte delas é ou gerando imagens, ou gerando texto, ou conversando, ou gerando vídeo. Então, basicamente, o modelo ele está produzindo coisas que a gente faz no dia a dia, né? E isso pode ter consequências, né, maravilhosas, porque, né, a gente consegue ser muito mais produtivo e avançar, e aqueles trabalhos repetitivos, etc., a gente pode automatizar e assim por diante, né? Tem várias consequências maravilhosas, mas também tem consequências que, se não forem pensadas assim muito bem, podem causar problemas sociais aí, né? Porque, enfim, imagina, se uma empresa consegue substituir um funcionário que fazia uma coisa ali repetitiva e tal, por uma inteligência artificial que é muito mais barata para fazer aquilo, enfim, empregos vão começar a sumir, né? Esses cargos vão começar a sumir. Obviamente, né?
Se isso não for feito de uma forma repentina, né, a gente pode ir, né, fazendo cursos, enfim, achando outras áreas ali que a gente pode atuar que a inteligência artificial ainda não consiga, né? Mas vai chegar um momento em que a inteligência artificial vai ser tão boa quanto nós, ou até melhor. E é aí onde eu queria chegar, né? Esse ponto aqui, né? AGI. Então vamos ler aqui qual que é a missão da OpenAI. Planejando para AGI, né? Para a gente chegar nesse nível e além. Sei lá o que eles querem dizer aí, né? Com esse além. Mas, enfim, como será, né, esse mundo em que a inteligência artificial vai ser mais capaz do que os seres humanos, né? Será que a gente vai conseguir conviver muito bem com a inteligência artificial? Enfim, as atividades que você faz hoje, será que podem ser feitas por uma inteligência artificial? Enfim, eu acho que isso daqui talvez seja uma obra de arte aí produzida pelo Dali, né? Talvez o Justin J. Wang fez ali um prompt, alguma coisa assim, e o Dali, que é uma inteligência artificial, né? Produziu essa obra de arte aqui. E aí, você consegue distinguir se essa obra de arte foi feita por um humano ou não? Bom, então vamos lá. A missão da OpenAI é fazer com que a inteligência artificial geral, né, ou seja, os sistemas aí que são, em geral, mais inteligentes ali que os humanos, beneficiem a humanidade inteira. Então, essa é a missão da OpenAI. Ou seja, ela quer chegar nesse nível, se talvez esteja próxima, né? Mas ela quer chegar nesse nível. Mas, então, aí eles falam aqui que se a gente consegue, né, criar essa AGI, a gente tem essa tecnologia que consegue ajudar ali a humanidade a aumentar a abundância, melhorar a economia global, descobertas científicas e muitas coisas, né? Então, por exemplo, essa pandemia que a gente teve, né? Uma tecnologia dessa conseguiria ajudar a gente a desenvolver vacinas, assim por diante. Então, tem o potencial ali de deixar todo mundo com capacidades aí incríveis, né? Então, imagina que você vai ter acesso a uma pessoa ali, né? Ou, entre aspas, né? Uma pessoa artificial ali, que tem uma inteligência muito grande. Então, você vai conseguir ali, é como se tivesse uma pessoa te ajudando ali a fazer as coisas, né? Então, você pode imaginar aí um mundo em que todos tenham acesso a qualquer atividade cognitiva aí, deixando aí a humanidade mais criativa e assim por diante. Contudo, essa inteligência geral, né, artificial, tem um sério risco de ser usada para outras coisas que não sejam produtivas, né? Acidentes drásticos e disrupção societal. Ou seja, se a gente acabar com os empregos, e aí, o que vai acontecer, né, com a nossa sociedade, né? A gente trabalha tanto para ganhar dinheiro, mas a gente troca, né, nosso esforço, né, a nossa inteligência ali por dinheiro. Mas vai chegar um momento em que uma inteligência artificial vai conseguir gerar, né, esse mesmo trabalho, né? E se a gente extrapolar isso,
né? E aí, o que a gente vai fazer? Né? Esse modelo de trabalhar para ganhar dinheiro, né? Para sobreviver e tal, cai por cai por terra, né? Porque a gente não vai precisar mais trabalhar para gerar riqueza e tal, né? A gente pode automatizar todos esses processos. E aí, como que vai ficar, né? Qual que vai ser a razão do ser humano, né? O que a gente vai fazer ali, né? Nesse caso. Então, tem esses sérios riscos aí, né? Mas eles consideram que o upside, né? Ou seja, o lado bom é tão maravilhoso que eles acham que isso vale ser desenvolvido, né? Ao invés de deixar. Não, isso daí pode ser perigoso, não vamos fazer. Então, o objetivo deles é realmente, não, a gente sabe que isso tem esses riscos, mas a gente vai fazer isso mesmo assim porque tem grandes oportunidades aí, né? E pode mudar aí a sociedade, né? Bom, eu vou deixar esse texto aqui, esse vídeo está um pouco já grande, mas vou deixar esse texto aqui para vocês. É um texto aí de fevereiro de 2023, então nem é tão recente, né? Mas eu acho que ninguém tocou ainda nesse assunto de AGI aqui, pelo menos eu não vejo ninguém falando disso por aqui. E eu queria saber de vocês, o que vocês acham sobre esse tema aí? Vocês estão receosos aí com os avanços da inteligência artificial? Vocês acham que a inteligência artificial está muito atrasada ainda e vai demorar bastante ainda para a gente chegar num nível em que ela comece a realmente substituir, né, os trabalhos? Enfim, né? Quais são os pensamentos aí de vocês? Mas eu acho que, só deixando um último pensamento aqui, né? A gente. As tecnologias surgem rápido, né? E avançam rápido, mas, né, as leis e regras, né, são feitas por pessoas que não conhecem, né, esses avanços tecnológicos. E muitas vezes essas leis ou essas regulações vêm muito atrasadas, né? E, enfim, talvez isso seja um problema, né? A gente não sei exatamente o que pode acontecer se a gente não começar a, a pensar nesse cenário onde a inteligência artificial possa conviver com a gente nos ambientes de trabalho aí. E, bom, compartilha aí o que vocês acham. Se vocês já trabalham, né, com auxílio de inteligência artificial, o que vocês estão achando disso e como vocês estão vendo esse avanço aí. Então, bom, é isso que eu queria compartilhar hoje com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí nos comentários que eu estou muito curioso para saber aí o que vocês estão achando dessa revolução, essa nova revolução, né, industrial aí. E é isso. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.